Olá, boa tarde. Quanto menor a oferta, maior o valor do produto. Essa é a chamada livre concorrência. Mas o aumento de preço tem limite. E de olho nessa atuação, o Ministério da Justiça lançou um guia prático sobre a fiscalização dos preços de bens e serviços. A ideia é ajudar a identificar quando há prática de preço abusivo. E o guia é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Pesquisa do Conselho Nacional de Justiça aponta que mais da metade dos profissionais do judiciário já sofreu algum tipo de assédio ou discriminação. Superior Tribunal de Justiça forma maioria para manter condenação do Estado do Rio a indenizar familiares do pedreiro Amarildo. Amarildo desapareceu em 2013 após ser levado por policiais militares para as dependências da Unidade de Polícia Pacificadora na comunidade da Rocinha. E ainda, plenário do Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje julgamento da ação que trata das restrições à propaganda eleitoral paga em jornais impressos. O Supremo Tribunal Federal derrubou a validade de um trecho da Constituição do Estado de Rondônia que instituiu quórum de 2/3 dos membros da Assembleia Legislativa para aprovação de um projeto de emenda ao texto constitucional. Para esse tipo de alteração, a Constituição da República exige apenas 3/5 dos votos. A decisão unânime foi tomada em sessão do plenário virtual da Suprema Corte. Para os ministros do Supremo Tribunal Federal, a exigência viola o princípio da simetria, que impõe que as constituições estaduais reproduzam obrigatoriamente a estrutura do modelo de federalismo e de separação dos poderes previstas na Constituição Federal. No caso de Rondônia, em termos percentuais, a exigência era de 66% de quórum para aprovação de emendas constitucionais, enquanto na Carta da República o percentual é de 60%. Todos os ministros da Corte acompanharam o entendimento da relatora, ministra Rosa Weber, de que a lei não permite que os estados se afastem do processo legislativo federal. A decisão passa a valer a partir da publicação da ata do julgamento pelo STF, o que não prejudica as emendas aprovadas anteriormente pelo quórum mais exigente. O Supremo Tribunal Federal invalidou lei de Minas Gerais que não permitia a inscrição de consumidores em dívida com o serviço de água e esgoto no cadastro de inadimplentes. A lei mineira foi questionada no Supremo pela Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. A entidade alegou que a regra ia contra a lei federal, que não estabeleceu limites para a negativação de cadastro de consumidores em dívida com o serviço de água e esgoto. Ao julgar o caso em sessão virtual, o relator, ministro Gilmar Mendes, explicou que somente a União tem competência para editar normas gerais sobre consumo e que o Código de Defesa do Consumidor em vigor veda apenas a inscrição de consumidores no cadastro de inadimplentes em caso de prescrição da dívida com mais de 5 anos. O ministro ressaltou ainda que proibir a inscrição de inadimplentes mineiros no cadastro de proteção ao crédito gera discriminação injustificada entre os consumidores. Entendimento seguido por todos os ministros que julgaram a lei de Minas Gerais inconstitucional. Quarta-feira e hoje tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Quem traz os assuntos da pauta de julgamentos é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Na sessão de hoje à tarde, os ministros devem retomar a análise da ação que questiona trecho da lei que proíbe a propaganda paga na internet e impõe limites às propagandas eleitorais na imprensa. O relator, ministro Luiz Fux, entende que as restrições violam os princípios da isonomia, da livre concorrência, das liberdades de expressão, imprensa e informação. O ministro André Mendonça votou pela possibilidade de divulgação paga na imprensa, mas manteve as limitações de espaço e tempo aos anúncios e propôs que o TSE regulamente as limitações da propaganda na internet até que o Congresso se manifeste sobre a questão.
Já o ministro Nunes Marques entende que as regras são constitucionais e só podem ser alteradas pelo Congresso Nacional. O julgamento será retomado hoje com o voto dos demais ministros. O plenário ainda poderá analisar o pedido de liminar feito pelo Partido Novo, que pede a suspensão do trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que destinou 5,7 bilhões ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O argumento é que houve desrespeito ao processo legislativo e os valores trarão fortes impactos econômicos para o orçamento público. Tem também um recurso em que os ministros irão avaliar se é possível estender a licença maternidade de 180 dias aos pais solteiros que são servidores públicos. E o caso que discute se os municípios estão impedidos de entregarem diretamente as guias de arrecadação tributária aos contribuintes em razão do monopólio de serviço postal conferido aos Correios. O Superior Tribunal de Justiça formou maioria para manter condenação do Estado do Rio de Janeiro a indenizar familiares do pedreiro Amarildo Dias de Souza. Amarildo desapareceu em 2013 após ser levado por policiais militares até a sede da Unidade de Polícia Pacificadora, UPP, situada na comunidade da Rocinha. A maioria dos ministros votou para manter a condenação do Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de pensão correspondente a 2/3 do salário mínimo e de indenização de R$500 mil por danos morais para a companheira e para cada um dos filhos do pedreiro Amarildo Dias de Souza. O Poder Público Estadual foi condenado a pagar 100 mil a cada um dos 3 irmãos da vítima. Amarildo desapareceu em 2013 após ser levado por policiais militares para as dependências da Unidade de Polícia Pacificadora na comunidade da Rocinha. O Estado do Rio de Janeiro recorreu ao STJ, sustentando que a verba indenizatória seria excessiva. Alegou ainda que deveria ser retirada ou reduzida a indenização por dano presumido aos irmãos da vítima, já que não integram o mesmo núcleo familiar. Por fim, argumentou que o pagamento de pensão aos filhos do pedreiro deveria ser limitado até a data em que eles completassem 18 anos e não 25 anos. O julgamento foi adiado por pedido de vista da ministra Suzete Magalhães, única integrante do colegiado que ainda não votou. O ministro Og Fernandes divergiu em relação ao valor arbitrado para os danos morais. Mas os ministros Herman Benjamin e Mauro Campbell Marques acompanharam o relator ministro Francisco Falcão, para quem a revisão das verbas indenizatórias só seria possível se o valor fosse ínfimo ou excessivo, situações que ele não verificou no caso. Quanto aos irmãos, o relator do recurso observou que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi enfático ao declarar que não há dúvidas sobre os laços afetivos com a vítima e nem sobre o fato de terem sofrido dano moral reflexo. Já em relação à fixação da pensão para os filhos até os 25 anos, o ministro considerou que está de acordo com a jurisprudência da Corte. E você vai ver no próximo bloco. O Ministério da Justiça lança um guia prático sobre a fiscalização dos preços de bens e serviços. As dicas para os consumidores sobre preços abusivos você confere daqui a pouquinho no próximo bloco. Eu te espero. Igualdade racial e de gênero, função social da propriedade, Estado laico, absoluta prioridade de crianças e adolescentes na formulação de políticas públicas. É essencial que nós, profissionais do direito, continuemos trabalhando firme para que todas essas previsões constitucionais efetivamente saiam do papel e sejam sentidas na prática. O Ministério da Justiça lançou um guia prático sobre a fiscalização dos preços de bens e serviços. O objetivo é ajudar os PROCONs e os consumidores a identificarem se os estabelecimentos estão praticando preços abusivos. Com a inflação em alta, é quase impossível encher um carrinho de compras ou sair do supermercado com muitas sacolas nas mãos. Não enche o carrinho, os preços são muito altos. Priorizando o que está mais em conta, né? Só assim, ó, picadinho. O aumento dos preços tem várias explicações. Alta dos combustíveis, chuva em excesso e até a falta dela.
Mas quando saber se os comerciantes não estão se aproveitando da situação para cometer abusos. O Brasil tem um sistema de livre concorrência, onde os preços de bens e serviços seguem as leis de mercado. Quanto menor a oferta, maior o valor do produto. Mas apesar de não haver tabelamento, existem limites. E os órgãos de defesa do consumidor fiscalizam e multam os estabelecimentos que cometem abusos. O problema é que, com tantos elementos que pressionam a alta dos preços, fica cada vez mais difícil fazer essa fiscalização. Foi o que motivou a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça a criar uma cartilha para nortear a atuação dos PROCONs. O Guia Prático de Análise de Aumentos de Preços de Produtos e Serviços. O manual também oferece aos fornecedores e a toda a sociedade as orientações básicas acerca da atuação fiscalizatória dos órgãos de proteção e defesa do consumidor quanto à elevação sem justa causa por parte dos fornecedores. O PROCON tem poder de fiscalização, tem poder de aplicar sanções administrativas, a exemplo de multas, e é muito importante, portanto, que ele tenha parâmetros para analisar e poder realizar suas atividades de defesa e proteção ao consumidor de maneira bem eficiente. E para detalhar o assunto, eu converso agora ao vivo com a secretária nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Juliana Domingues. Olá, Juliana, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom, explica para a gente o que caracteriza o preço abusivo e como o consumidor vai identificar que tem alguma coisa errada ali. Perfeito. Essa é a grande questão que nós estamos lidando, especialmente diante desse contexto de pandemia, que já se estende aí há 2 anos, né? Alguns preços foram modificados, até vocês apresentaram muito bem, porque nas cadeias de produção nós tivemos desde questões que são questões não previsíveis, né, relacionadas a questão de chuvas, geadas, temperatura, mas também nós tivemos mudanças nas cadeias de produção devido às restrições que foram estabelecidas durante o coronavírus. Então, muitos produtos começaram a ser vendidos, né, de uma forma que assustou os consumidores brasileiros em relação aos preços, e nós precisamos entender que boa parte, né, desses produtos que hoje são considerados, né, de elevado preço, eles, na verdade, não foram precificados assim, né, eles chegaram já, né, para as vendas com um valor alterado por conta das cadeias de produção. Então, existe abusividade? Sim, mas esses casos precisam ser analisados tecnicamente. E é isso que o guia procura trazer, um parâmetro, um passo a passo, para que essa análise ela seja harmonizada e não gere insegurança jurídica para todos os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Então, secretária, vocês levaram em consideração, claro, todas essas questões. Temos, por exemplo, chuva em Petrópolis, isso vai impactar no preço de hortifruti, enfim. Então, levaram em consideração, claro, essas especificidades para orientar ali consumidores e lojistas também, né? Porque a gente tem a lei da oferta e da procura, a livre iniciativa, a concorrência e tal, mas dá para perceber ali quando o empresário passou do ponto. Isso, e esse parâmetro ele é extremamente importante com base em dados neste levantamento, né? Não dá para você simplesmente, vou dar o exemplo do álcool em gel, quando saltou o preço no início da pandemia, né? Então, ali de 15 vai para 75. Ali existia uma lógica de oferta e demanda que realmente gerou esse aumento de preços. Então, nós precisamos separar o joio do trigo, né? E esse guia, ele foi estudado por mais de 2 anos, com base na experiência da Secretaria, dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, foi discutido no âmbito do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que tem órgãos de proteção e defesa do consumidor, além de órgãos reguladores, participaram da discussão do Ministério da Economia, Ministério da Agricultura. Então, ele vem trazer realmente esses parâmetros, dar mais segurança para o consumidor, para o fornecedor e para os órgãos de proteção e defesa do consumidor. É claro que cada caso é um caso, mas em linhas gerais ele estabelece ali 10%, pode aumentar mais que o dobro, não pode? Ele traz alguma questão nesse sentido?
ele traz primeiro, né, a importância de você ter toda a estrutura da cadeia de produção e a evolução, né, pelo menos por um período de tempo, para a compreensão desses valores. É importantíssimo lembrar que a nossa Constituição Federal realmente, ela protege o consumidor tem uma proteção garantida duplamente dentro da Constituição, mas também protege a livre iniciativa e a livre concorrência. Os setores que são setores regulados, que têm poucos fornecedores, estes são aqueles que mais nos preocupam também, porque o consumidor não tem alternativas. É muito difícil num setor que é extremamente pulverizado e competitivo, né? Se o fornecedor coloca um preço muito alto, o consumidor vai buscar em outro lugar. Uhum. Então, nos preocupa bastante os setores regulados, é por isso que os reguladores foram chamados para essa discussão, e no guia nós trazemos também a importância dos órgãos de proteção e defesa do consumidor entrar em contato com os reguladores para tentar compreender esses aumentos de preço. E esse guia também, ele traz ali punições, né, para quem descumprir a orientação de vocês. Exatamente, né? Porque o Código de Proteção, nosso Código de Defesa do Consumidor, ele traz essa proteção, ele traz elementos, né, para você conseguir calcular também dosimetria de sanção, mas o primeiro passo é ter evidências suficientes de que há uma abusividade. A maior parte dos casos que surgiram ao longo da pandemia eram justificáveis. Uhum. E no início da pandemia, até mesmo porque não existia uma orientação, né, um guia que orientasse todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, estamos falando aí de praticamente 900 PROCONs no Brasil, gerou uma instabilidade e uma atuação diversificada que foi muito ruim para todos, para os consumidores, para os fornecedores e também para o próprio sistema. Agora nós temos uma orientação dada que foi aí trabalhada em conjunto, isso é fruto de muita discussão, de muito debate, e eu tenho certeza que vai até dar parâmetros para o Poder Judiciário, porque essas questões às vezes sobem para o Poder Judiciário e agora existe aí uma orientação dada pela Secretaria Nacional do Consumidor e consolidada pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Maravilha, secretária. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho robusto. Quero finalizar aqui dando uma dica excelente também, que é a plataforma consumidor.gov. Excelente. Consumidor.gov. Não resolveu no PROCON ou tem alguma dificuldade, pode procurar. Já usei plataforma. Excelente trabalho de toda a equipe. Parabéns mais uma vez. Obrigada, secretária. Boa tarde. Nós que agradecemos. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir, pesquisa do Conselho Nacional de Justiça aponta que mais da metade dos profissionais do judiciário já sofreu algum tipo de assédio ou discriminação. Os detalhes você acompanha em instantes. A Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, tem um viés fundamentalmente garantista através dos direitos e garantias fundamentais de primeira, segunda e terceira geração, sobretudo os direitos trabalhistas constitucionais disciplinados no artigo 7º da referida Constituição. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aceitou que o Democratas pague o Tesouro Nacional com recursos do fundo partidário. Na prestação de contas de 2013, o partido foi condenado a devolver quase R$400 mil ao erário, porque não investiu a quantia prevista em lei para promover a participação feminina na política. Em recurso julgado nesta terça-feira, o DEM pedia autorização para usar o dinheiro do fundo partidário para pagar o tesouro. Esse pedido foi autorizado pelo TSE. Se a penhora dos recursos do fundo partidário é permitida para garantir o cumprimento forçado da decisão, deve também ser possível o uso daqueles recursos para o pagamento voluntário da obrigação. Por essa razão superveniente, eu reajustei a minha posição manifestada em plenário virtual e assim concluo. Com essas considerações, dou provimento parcial ao agravo interno para, mantendo o parcelamento do débito em 12 vezes, permitir que as parcelas restantes sejam pagas com recursos do fundo partidário. E na mesma sessão, o presidente ministro Luiz Roberto Barroso informou que o Tribunal Superior Eleitoral digitalizou todos os processos físicos em tramitação na Corte. Foram 1.521 processos digitalizados, totalizando mais de 2 milhões de páginas. Vale lembrar que a conclusão desse trabalho ocorreu antes mesmo do cronograma estabelecido pelo CNJ aos tribunais do país. E eu gostaria aqui, de efusiva e muito sinceramente, parabenizar
empenho das unidades envolvidas, sobretudo a Secretaria Judiciária, chefiada pelo servidor Fernando Maciel de Alencastro, e a Secretaria de Gestão da Informação, chefiada pelo servidor Kleber Schumann. A evolução do programa Justiça 4.0 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi pauta de uma reunião com o Conselho Nacional de Justiça. Os encontros regionais realizados pelo CNJ têm o objetivo de promover a troca de experiências entre as instituições. Representantes do TJRS, Tribunais Regionais Federal e do Trabalho da 4ª Região e do Tribunal Regional Eleitoral fizeram exposições sobre o tema durante encontro realizado no plenário Pedro Soares Munhoz, no Tribunal de Justiça. A presidente do Judiciário Gaúcho destacou o comprometimento da atual administração em cumprir com as metas estabelecidas pelo CNJ. Nós aqui estamos comprometidos com a implantação integral do programa de virtualização processual, tanto no primeiro quanto no segundo grau, visando a digitalização dos processos físicos remanescentes e, assim, alcançar a meta de tornar a Justiça Gaúcha 100% digital. E a importância dessas reuniões regionais que nós fazemos é a de identificar o que cada tribunal tem de vantagem, de boas práticas em relação aos outros tribunais, acompanhar o que cada tribunal está realizando em matéria de implementação do Justiça 4.0. É nessas reuniões que o CNJ verifica o andamento dos projetos e conhece as boas práticas dos tribunais. A ideia central do Justiça 4.0 é criar um ambiente colaborativo em termos de tecnologia, a fim de diminuir a despesa pública, trazer celeridade e otimização dos recursos do Judiciário em matéria de tecnologia da informação, além de estimular práticas que deram certo e proporcionar a troca de experiências. Existem dentro do programa iniciativas variadas, como o balcão virtual, o juízo 100% digital, o núcleo de justiça 4.0, a plataforma digital do Poder Judiciário, todos projetos voltados para facilitar o acesso da justiça ao cidadão brasileiro. O Conselho Nacional de Justiça realizou hoje também o seminário de combate ao assédio e à discriminação no Poder Judiciário. O levantamento revelou que mais da metade dos profissionais da Justiça já sofreu algum tipo de assédio ou discriminação. Os números sinalizam a dimensão de um problema grave. 1 a cada 2 pessoas que atuam no Judiciário já passou por alguma situação de constrangimento. E 6 em cada 10 afirmam que não se sentem seguros para denunciar o assédio no ambiente de trabalho, por medo de retaliações. A pesquisa foi feita com quase 15 mil pessoas, entre magistrados, servidores e terceirizados que atuam na Justiça. E o resultado foi apresentado no seminário realizado pelo CNJ como mais um alerta para a necessidade de se combater o problema. A construção para enfrentar e prevenir o assédio moral e sexual e da discriminação dentro do Judiciário partiu do reconhecimento de que este deve não apenas atuar no resgate dos ideais da justiça, no âmbito externo, mas também dentro da sua própria estrutura interna. A sua instituição está alinhada com o Pacto pela Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Agenda 2030 no Poder Judiciário. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, desembargador Leandro Crispim, afirmou que o combate ao assédio e discriminação no Poder Judiciário é um tema relativamente novo e ganhou força a partir do comprometimento da sociedade e dos poderes em garantir os direitos da igualdade e dignidade da pessoa humana. O TRE de Goiás instituiu a Comissão de Enfrentamento ao Assédio e Discriminação no âmbito da Justiça Eleitoral e foi o primeiro tribunal a criar a Ouvidoria da Mulher. A experiência vivida pelo TRE de Goiás mostra os benefícios de se investir no aperfeiçoamento do combate às ações que ferem direitos essenciais à existência humana, tais como a liberdade, a intimidade, a igualdade de tratamento,
cabendo a nós, no papel de gestores dos tribunais, garantir uma cultura institucional com diversidade e tolerância entre os colaboradores. O CNJ já vem adotando políticas para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Em 2020, o Conselho aprovou a política de prevenção e enfrentamento do assédio moral e discriminação no Poder Judiciário, que cria uma comissão em cada tribunal para enfrentar essa violência. Ao final do seminário, foi assinada uma carta aberta contra o assédio e discriminação, em que os tribunais de justiça de todo o país se comprometem a combater todas as formas de violação à dignidade da pessoa humana no Poder Judiciário. Entre as ações que a carta propõe estão dar tratamento célere aos casos reportados, criar uma rede de atendimento às vítimas e canais adequados para denúncias, além de garantir o sigilo das pessoas que reportam os abusos. E logo mais às 5 da tarde, o Tribunal Superior do Trabalho vai realizar a sessão solene de posse da nova direção da Corte. O ministro Emanuel Pereira vai assumir a presidência do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Já a ministra Dora Maria da Costa será a nova vice-presidente. E o ministro Caputo Bastos, o corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Por causa da pandemia, o evento será telepresencial, com transmissão ao vivo pelo canal do TST no YouTube. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Excelente tarde para você. Temos um novo encontro marcado amanhã, 12:30. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.